Olá, bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem? Você percebeu aí que recentemente eu tenho trazido conteúdos de neurociência, justamente porque eu percebo que é uma deficiência, pelo menos era uma deficiência, dos hipnotistas, hipnoterapeutas e até mesmo de psicanalistas, psicólogos, pois são áreas do conhecimento que estudam muito o software, não é mesmo? As programações, estudam muito as experiências, como nós processamos as coisas, como nós nos comportamos, mas é muito importante a cada dia mais entender o hardware também, entender um pouco da estrutura cerebral. Afinal de contas, a mente é operada dentro desse cérebro. Eu gravei um vídeo recentemente explicando as diferenças entre cérebro, mente, né, hardware e software, que você pode clicar no card se você está vendo no YouTube. E muitas pessoas me perguntam, Lucas, como que eu começo a entender sobre as partes do cérebro? E a minha recomendação é que você comece a estudar pelos lobos cerebrais, que é essa aula de hoje. Antes de você querer entender o que é o hipocampo, o hipotálamo, a pineal, o tálamo, tudo isso, dividir o cérebro em lobos vai facilitar uma localização, uma geolocalização mais específica do seu cérebro. E também você vai saber qual a função de cada lobo do cérebro. Então, se eu disser para você assim que nós temos o lobo frontal, o parietal, o temporal, o occipital e o límbico, pronto, você já esqueceu, não é? É assim muitas vezes que os professores ensinam e é verdade que você não aprende decorando os nomes. Mas quer ver que você vai aprender agora da forma como eu vou explicar? Você vai fazer assim com a sua mão, desse jeito, faz assim, junto comigo. Isso. E aí você vai aprender o seguinte, que nessa parte frontal, imagine aqui a parte frontal do seu cérebro, nesses ossinhos da sua mão, ok? É justamente o seu lobo frontal. E aqui no seu lobo frontal é a parte responsável pela sua motricidade, córtex pré-frontal, córtex motor. Ou seja, toda a parte de planejamento, de processar o pensamento, de elaboração do pensamento, essa parte frontal e parte de motricidade. Aqui, ó, no nosso polegar seria essa parte lateral superior aqui, um pouco em cima das orelhas, temos o lobo temporal. O lobo temporal é basicamente responsável pela sua audição, ok? Tem uma relação também com as nossas emoções, não tanto quanto o lobo límbico, mas também tem uma relação com as emoções, mas principalmente ele é responsável pela sua audição. Então aqui, ó, frontal, temporal, em cima teremos o parietal e atrás aqui o occipital, aqui nessa parte inferior do cérebro. Vamos falar um pouquinho do parietal. O lobo parietal basicamente é responsável pelas sensações de tato, de dor, temperatura, pressão e também o sentido gustativo, pois ele tem ligações diretas com a língua, com a garganta. Olha só, quando você sentiu dor, quando você pega em alguma coisa, você sente a temperatura, quando você sente as especificidades táteis daquilo que você toca, e quando você sente o sabor da comida, é essa parte superior do seu cérebro, que é o parietal. Então vamos lá, olha aqui, ó. Frontal, polegar aqui acima das orelhas, estou representando, claro, seria o temporal, em cima, parietal, ok? E atrás, occipital, ou seja, essa parte posterior, essa parte inferior é responsável pela sua visão. Muitas pessoas acham que os nossos olhos criam imagens, geram imagens. Não, o seu olho é um órgão sensorial que apenas capta luz. As imagens vão ser formadas nessa parte inferior do seu cérebro, no lobo occipital. Inclusive, quando você faz aí um exercício de visualização criativa, há um aumento de vascularização nessa região do cérebro, justamente porque você está trabalhando o sentido visual. E pessoas que sofreram danos nessa região, por exemplo, levaram uma pancada ou sofreram um acidente nessa região, é muito comum terem problemas nesse sentido visual. Podem ter dificuldade de reconhecer o rosto de alguém que era conhecido ou até mesmo de criar imagens, ok? Então olha só, você aprendeu aqui esses lobos: frontal, temporal, parietal, occipital. Repita comigo: frontal, temporal, parietal,
occipital. Viu como você aprende? Lobo frontal, responsável pela sua motricidade, pela construção do seu pensamento e planejamento. Lobo temporal, acima das orelhas, nas laterais aqui, basicamente responsável pela sua audição. Parietal, parte superior, responsável por tato, temperatura, pressão, sentido gustativo, dor, tudo aqui na parte superior. E na parte inferior aqui do cérebro, né, nós temos o occipital, responsável pela visão. E tem mais um que fica lá no centro do cérebro, que é o lobo límbico, ok? Eu também gravei uma aula que vai ficar no card aqui, se você está assistindo pelo YouTube, se não, vai lá e digite, onde eu falo sobre o sistema mesolímbico. E lá eu expliquei por que para tantas pessoas é muito difícil largar um vício. E tem tudo a ver com o cérebro emocional, o cérebro límbico, onde justamente esse sistema mesolímbico é responsável por gerar dopamina. E dopamina em excesso pode dificultar você a abandonar um vício, seja por dinheiro, seja por sexo, seja por drogas. Tem tratamento? Tem, e a hipnose é uma ferramenta muito útil para acessar e reconfigurar conexões neurais lá no cérebro límbico, no lobo límbico, que está justamente no centro do cérebro, ok? Muito bem, então vamos revisar aqui. Lobo frontal, parte frontal, temporal, parietal, occipital e lá no meio o límbico, lobo límbico. Bom, é isso. Você já aprendeu agora os lobos do cérebro e fazendo esse movimento agora, você nunca mais vai se esquecer de se lembrar de como ele realmente funciona, de como o cérebro funciona nas suas divisões pelos seus lobos e as suas específicas funções, ok? Continue me acompanhando aqui nas redes sociais, seja no YouTube ou no Instagram, me seguindo, eu continuarei trazendo conteúdos de neurociência para enriquecer o seu manancial de informações, seja você hipnoterapeuta, psicólogo, psicoterapeuta, conte comigo nessa jornada, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço.